Seguindo, nós estamos fazendo uma transferência de conhecimento e nós estamos implantando uma visão espiritual. Essa visão vocês toda semana, todo domingo, às 9 horas, vocês têm ouvido sobre esta visão que nós estamos implantando. Uma visão que está sendo transcrita nos livros, naquilo que a gente crê. Amém? E nós estamos agora transferindo o conhecimento de transformação de mente pela palavra de Deus. E na semana passada nós tivemos a primeira ministração e hoje nós vamos ter a segunda ministração, ok? E o versículo chave disso é Romanos capítulo 12, versículo de número 2, muito conhecido essa passagem, né? Mas nós vamos ver que essa passagem ela é muito poderosa, apesar de ser pequena, mas é um versículo que faz uma diferença muito grande em nossas vidas. Você vai aprender isso hoje, tá bom? Então vamos lá? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu vou começar de que jeito? O maior desafio cristão é a gente conseguir chegar neste lugar de transformação de mente, uma mente renovada, cheia do Espírito Santo. Então o maior desafio nosso é esse. Por que é o maior desafio? Porque nós, você sabe, nós vivemos num mundo caído, um mundo jaz no maligno, a gente sabe disso. Um mundo onde a competição é muito grande, a competitividade é muito grande. Uma pessoa quer sempre ser maior do que a outra. Raramente a gente vê alguém de fato estendendo a mão para alguém para ajudar, para dar uma oportunidade. Você liga na televisão, você vê jornais, nação contra nação, um equilíbrio, um desequilíbrio. Ou seja, se acontecer alguma coisa com os Estados Unidos, acaba o mundo inteiro. Impressionante isso. Impressionante. Então, você percebe que esse mundo, ele cada vez se torna mais competitivo, mais globalizado e mais difícil de alguém se encontrar nele, de alguém conseguir de fato vencer nesse mundo. Nós estamos recebendo até uns irmãos da Venezuela, porque lá as coisas estão difíceis no país deles. Então isso a gente vê o tempo inteiro na televisão. E mais, as doenças emocionais cada vez se agravam mais. Então a gente todo o tempo lidar com pessoas que estão com depressão, pessoas que estão com síndrome do pânico. As pessoas, elas acordam no meio da noite com medo que elas não sabem nem do que, ou elas começam o dia com aquele medo incontrolável, ou então a ansiedade descontrolada, a pessoa ansiosa, um descontrole emocional total. E você percebe que as crianças mais novas, elas também estão começando a ser ansiosas também. Isso é uma coisa que praticamente se perde o controle com relação a isso. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Diga assim: esse mundo, ele é caído por causa do pecado do primeiro Adão. Você sabe disso. Então, o desafio é a gente conseguir de fato ter essa transformação de mente que Paulo está falando, porque nós somos cristãos. Então existe uma transformação que precisa acontecer na minha mente, para que eu experimente de fato a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe a vontade, ela não se escala, isso é um entendimento, ela não se escala, ela primeiro é boa, depois ela é agradável, depois ela é perfeita. Não, isso é
E ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então muita gente explica: primeiro nós vamos experimentar da boa, depois nós vamos experimentar da agradável, depois nós vamos experimentar da perfeita. Não, é tudo, é um conjunto, uma está conectada à outra. Essa é a vontade de Deus. Mas para experimentar a vontade de Deus, está claro que precisa haver uma transformação na minha mente, para que eu receba as bênçãos do Senhor neste mundo que nós vivemos. Está claro até aí? Então vamos fechar essa janela, vamos abrir outra janela. Então, quando Paulo ele fala renovação, o que significa essa renovação? Essa renovação de quê? Renovação, olha só, da vossa mente. Renovação, eu preciso renovar o quê? Renovar conhecimento. Diga, renovar conhecimento. Renovar entendimento. Então na semana passada a gente aprendeu 3 tipos de mente. E a gente percebeu que existem pessoas que elas têm uma mentalidade tão racional que ela não consegue entender como que 5 pães e 2 peixinhos vai se transformar, vai multiplicar e abençoar tantas pessoas. Ela não consegue entender. Por quê? Porque ela é racional. Ela só entende 1 mais 1 é igual a 2 e pronto. Isso são entendimentos que constroem a mentalidade dessa pessoa. Ela é extremamente racional. A gente percebeu isso. A gente viu também mentalidades religiosas. Elas aprenderam o que? A gente sabe que existem bênçãos para mim, mas ela não consegue entender que as bênçãos estão lá, disponível para eu usufruir. Mas na mentalidade dela foi construído que ela tem que fazer escadas, ela tem que fazer pontes, ela sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Ela não consegue entender de fato que basta ela receber aquilo que Jesus fez por ela na cruz. Jesus já conquistou na cruz para mim. Então isso tudo são fortalezas de mente que precisam ser desconstruídas. Entendimentos que as pessoas tiveram, que são entendimentos que se tornaram arcaicos, entendimentos que consolidam pessoas e as pessoas não mudam de forma alguma. Então existe uma vontade de Deus para eu experimentar, mas precisa haver uma transformação de mente. Então quando Paulo está ensinando aqui, ele está dizendo esse versículo, por isso que eu digo, esse versículo ele é a base deste módulo que nós estamos aprendendo de transformação de mente pela palavra de Deus. Porque o renovação significa ficar novo de novo. Ou seja, eu vou ficar novo, a minha mentalidade vai inovar. Então, peraí, só vai haver então uma transformação de mente com renovação de entendimento. Então, a renovação de entendimento é que transforma a mente. E isso é cíclico. Eu vou recebendo novidades de Deus. Que novidades são essas? Essas novidades, elas estão no reino de Deus para mim. Então, é o reino de Deus que eu preciso entendê-lo. Eu preciso começar a ter o conhecimento do reino de Deus. E no lugar onde está construído essas fortalezas de entendimento, isso tudo precisa ser desconstruído, para que seja construído o quê? O entendimento, o conhecimento do reino de Deus para mim. Então quando ele está dizendo isso, ele está dizendo renovação, ficar novo de novo. Então esse renovar fala de um retorno. Diga, esse renovar fala de um retorno. Eu posso estar com o meu corpo num mundo caído. Sim, eu estou no meu corpo está aqui nesse mundo caído. Mas quando Jesus vivificou o meu espírito, a minha mente é livre. O meu corpo pode até
está aqui, meu corpo, o pecado, né, habita no meu corpo, mas a minha mente é livre. Então o que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu posso até estar aqui nesse mundo de circunstâncias, nesse mundo de acasos, nesse mundo onde as pessoas dificilmente ajudam uma a outra. Paulo está querendo dizer, independente disso tudo, você pode ter a mente próspera, você pode ter a mente livre. Por quê? Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, Paulo está falando de uma prosperidade, não naquilo que não é o carro novo, não é a casa própria, não é uma campanha para eu conseguir um carro, não é uma campanha para eu conseguir uma casa nova. Paulo está falando de algo muito maior. Paulo está falando da origem, e a origem é transformar a minha mente, equiparar a minha mente com as realidades do reino de Deus. Então existe um nivelamento em que a minha mente precisa entrar, e o nivelamento é receber as verdades do reino de Deus. Isso significa que todo o resto é mentira, porque só o reino é verdade. Então o cristão, ele não vai andar pelaquilo que ele sente. Independente de eu estar sentindo alguma coisa, não é por isso que eu vou andar. Eu não vou caminhar pelo que eu estou sentindo, eu não vou caminhar pelaquilo que eu estou vendo, eu vou caminhar pelaquilo que eu não estou vendo. Então existe uma transformação de mente, onde eu vou começando a me tornar uma pessoa espiritual. E aí eu conversei com o irmão, preste atenção numa coisa, eu quero ensinar um negócio para você. Eu vou ensinar um negócio para você, e você precisa entender isso. Essa transformação de mente que Paulo está falando, ele está falando de algo sobrenatural. Independente do que você esteja sentindo, não pare. Você acompanhou? Independente se eu acordei bem ou se eu acordei mal, se a minha alma está angustiada naquele dia, a minha alma está apertada naquele dia, independente disso, você precisa entender que você é livre na mente. E aí esse sentimento vai acompanhar essa mentalidade, ele vai se render a essa mentalidade. Que mentalidade? Por quê? Porque a sua alma está dizendo mentiras para você, que você é isso, que você é aquilo, que você é um pobre coitado, que ninguém vai olhar para você, que você é amaldiçoado. A sua alma, ela insiste ainda, está conectada com esses entendimentos, com esses pensamentos, e às vezes até mesmo pensamentos religiosos, pensamentos que me impedem de usufruir verdadeiramente da graça de Deus, do poder de Deus. A minha alma vai estar sempre conectada a essas coisas. E aí Paulo está dizendo, independente disso, há um renovar na mente, há um transformar, que independente disso, você vai se erguer dessas amarras sentimentais, psíquico-emocionais, falas que estão dentro de você. E o que acontece? O que se elevou? Meu corpo continua no mesmo lugar, mas a minha mente se elevou. Então o que se levantou? Se levantou a minha mente. É a minha mente que se levantou. Então, por que as pessoas muitas vezes não conseguem alcançar as coisas? Porque elas desistem. Elas desistem por conta desse emaranhado emocional que ela vive muitas vezes. Então fala de uma origem. Essa origem significa o quê? Presta atenção, eu vou tentar explicar. Você não tem como geograficamente voltar para o Éden. Você não tem como fisicamente voltar para o Éden. Mas essa é a origem é lá, na criação original. Essa é a origem.
mas a minha mente pode voltar. Então significa voltar à origem. E o que vai voltar? Espiritualmente. A minha mente é que vai voltar. E aí vai começando a ter o entendimento do reino de Deus. E o que eu vou começar a aprender? Se volta para a origem, eu preciso entender o que aconteceu na origem. Na origem aconteceu o seguinte: Deus criou o homem e deu um mundo para ele governar. Deus criou o homem e deu domínio para ele sobre tudo, sobre toda a terra. Eu quero acreditar que na origem, quando Adão passava, os animais respondiam a ele. Eu quero acreditar que quando Adão passava, o vegetal brotava para ele, o alimento ele recebia, a terra produzia ao passar de Adão. Na origem eu penso que ele andava e tudo respondia a ele. Por quê? Porque ele governava, ele dominava. Então eu preciso entender que na origem, o que acontece comigo? Eu vou começando a entender que existe um mundo para eu dominar, um mundo para eu governar, um mundo meu, que é diferente do mundo do Emerson, que é diferente do mundo da Ludmila, que é diferente do mundo da Mauriane, que é diferente do mundo do Ricardo. Eu sei o seguinte, que quando eu volto com minha mentalidade para a origem, o que vai acontecendo? Eu vou recebendo verdadeiramente o plano de Deus. Eu vou começando a entender o plano de Deus. E o plano de Deus é o seguinte, meu irmão e minha irmã: o plano de Deus é um mundo criado. O mundo está na minha mente para eu governá-lo. Agora o que tem que acontecer? Esse mundo precisa se manifestar. Aí a mente próspera, porque fé é ter uma mente próspera. E se você tem uma mente próspera, você começa a manifestar o mundo e governar nele. Existe um mundo, então. Essa é a origem. Diga assim para o teu irmão: meu irmão, existe um mundo para você dominar. Aí o que acontece? Olha só que quando esse retorno acontece, fala assim pro nascimento, novo nascimento aí, você que nasceu de novo, ó, você que nasceu de novo, a sua mente pode ser transformada. Você crê nisso? Você crê? Aí, o que acontece? Diga assim, é uma espécie de plug. Vai pegar você e vai conectar você na origem, e a sua mente vazia. Por quê? Porque aquelas informações racionais que 1 e 1 é igual a 2, isso vai acabar. Porque não tem jeito de entender Jesus, meu irmão. Se você ficar esperando 1 e 1 é igual a 2, nunca vai andar sobre o mar. Se você ficar 1 e 1 é igual a 2, nunca vai experimentar o milagre da multiplicação. Então os conceitos, quando eu falo 1 e 1 é igual a 2, é todo conceito romano que foi erguido lá naquele tempo, que até hoje rege a nossa mente. São todos aqueles ensinamentos romanos que andou pelo mundo todo e chegou até nós. Você pensa que você está aqui no Brasil, existem muitas coisas que foram constituídas nas leis romanas que a gente vive até hoje. Ou seja, Roma significa razão, viver na razão. Roma significa viver na razão. Na razão não tem espaço para Jesus. Quando eu falo 1 e 1 igual a 2, é isso. É muita informação que você aprendeu. Imagina você, bebezinho, começou a ouvir. O que você ouve? Você ouve Roma, meu irmão. Roma, está errado? Não, mas você tem que estudar, tem que trabalhar, fazer o doutorado lá, a graduação, tudo isso é importante. Tudo isso aí
Isso tudo é importante. Aí você aprende também. Aí, por exemplo, eu fui criado com meu avô e minha avó, minha mãe também. Mas aí o meu avô falava assim para mim: meu filho, homem de verdade tem a carteira assinada. Amém, pelo meu avô. É verdade? É verdade? É verdade, sim. Mas se eu quero viver o plano, uma hora eu vou ter que falar assim: tchau, carteira assinada. Por quê? Porque agora eu vou assinar carteiras. Amém. Amém. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento. E mentes religiosas. As mentes religiosas não adianta, meu irmão. Não adianta. Quando a mente religiosa, você fala assim para a mente religiosa: irmão, venha cá. Aí você fala: ó, o Espírito Santo nesta madrugada me incomodou e eu comprei esse telefone aqui para você. A pessoa fica: para mim? Não, como pode isso? Ela tem até dificuldade de receber. Por quê? Porque a mente religiosa, ela precisa fazer para receber. Ela precisa fazer, ela precisa criar a ponte, ela precisa pôr a escada. E se ela não pôr a escada, não adianta. Ela precisa ir lá e no suor do rosto dela, banhar de suor, banhar. Tudo isso é importante, sim, homem trabalhador. Eu estou fazendo uma analogia, uma explicação do que é viver com a mentalidade próspera do reino de Deus. E isso eu preciso romper tudo isso. Por quê? Porque não existe explicação para andar sobre o mar. Não existe. Então Paulo está falando: ó, a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. E está aí o negócio. Aí você fica esperando a promessa se cumprir. A promessa se cumpriu. Eu quero te dizer o seguinte, meu irmão: a promessa já se cumpriu no madeiro e se chama Jesus o Nazareno. E depois do madeiro, um tempo depois, foi enviado o Espírito Santo, o Consolador. Essa é a promessa e essa mora dentro de você. E agora precisa haver um transformar de mente. E quem é que vai me contar as coisas nesse transformar de mente? Diga: meu amigo, Espírito Santo. Aí você vai entender. Você vai parar de ficar procurando bênçãos e vai entender isso aqui, ó. Olha o que você vai entender. Olha só o que você vai entender. Ó, você vai entender isso aqui, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Peraí, promessa de Abraão. Agora deixa eu ver a promessa de Abraão: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Então presta atenção, eu não vou ficar mais correndo atrás de bênção, porque eu sou a bênção. Inversão de conhecimento, inversão de entendimento. Eu falei cientificamente sobre as matrizes de células cerebrais, que elas são compostas de uma corrente de conhecimento chamadas sinapses. Então essas sinapses, com essas correntes de conhecimento, é o que rege a sua vida. Então nisso aqui que eu estou falando, as pessoas entendem religiosamente que Jesus Cristo morreu na cruz para me dar a casa própria, ou para me dar o carro novo. Presta atenção, isso são bênçãos. Escute que isso são bênçãos. Amém ou não? E aí é explicado da seguinte maneira, presta atenção: buscai primeiramente o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Então, o plano de Deus na minha vida é o reino de Deus. Então o reino de Deus está na minha mente. Isso que eu vou falar é importante demais. Olha só, o reino de Deus está na minha mente. Então, na medida em que eu busco o reino de Deus vai possuindo a minha mente com conhecimento do reino de Deus. E quando isso vai acontecendo, uma espécie de magnetismo que sai da minha própria mente vai começando a trazer as coisas para mim. E aí você vai entender: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. O acrescentar são as bênçãos. Então o carro novo é o que? A bênção, porque eu sou a bênção. Então eu vou atrair tudo aquilo que Deus quer para mim. E óbvio que Deus quer que eu case com uma esposa linda, maravilhosa. Então, meu irmão e minha irmã, o que é isso? Bênção. E o que vai acontecer? Acrescentar de Deus. Então, se é isso que está faltando para mim, eu vou andando como Adão, e as bênçãos vão me possuindo, as bênçãos vão me conectando, porque eu voltei à origem. Então, na origem é ter uma mente próspera. E o que é uma mente próspera? A terra te obedece. Ah, meu Deus do céu. Então, bênção é de Deus. O carro novo é de Deus. Só que hoje eu não estou mais gastando a minha vida por causa do carro novo. Eu não estou mais gastando a minha vida por causa da casa própria. Eu agora gasto a minha vida aos pés de Cristo Jesus. Aos pés de Cristo Jesus. E aí eu vou adquirindo um conhecimento, e essas sinapses vão mudando, porque uma corrente de pensamentos e conhecimentos do reino de Deus vai me possuindo. E na medida em que eu estou fazendo isso, sem eu perceber, o carro aparece. Sem eu perceber, Lohane aparece. Opa, peraí, meu Deus. Sem eu perceber, Rosário e Tiago aparece. Sem eu perceber, a família Castro aparece. Sem eu perceber, minha mãezinha vem ficar perto de mim. Meu Deus, que benção. Vem lá do Rio de Janeiro para ficar perto de mim. Por quê? Porque a bênção vai andando e as conexões vão acontecendo. Tudo aquilo que faz bem para você, para que o plano se cumpra, será agregado. Então, o entendimento que o acrescentar do reino são bênçãos que vêm a mim quando eu busco o reino em primeiro lugar. Então o negócio é muito maior. E esse negócio que está muito maior, eu estou ensinando para você. Esse negócio que você fica falando, ai, as bênçãos, o plano, isso, eu quero dizer o seguinte: esse plano está na sua mente, você precisa vivê-lo. Por isso que existe esse retorno. Amém? Tem uma unção aqui, meu irmão. Oh, meu Deus. Meu Deus. Olha a unção. Vamos respeitar a unção. Respeita a unção, ó. Deixa ela tomar conta de você. O Espírito Santo está aqui. Jesus, 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 Jesus.
Oromania lá, cancerele, bababá, correntes estão sendo destruídas agora. Portas de prisão estão sendo abertas na sua mente agora. O milagre está acontecendo na sua mente, meu Deus. Está entrando o entendimento aí que vai mudar a sua vida, meu Deus. Não é a mão poderosa do pastor que vai mudar, é essa fortaleza que está sendo derrubada. É essa fortaleza que está sendo derrubada. O Senhor falou para mim: adquire o conhecimento que você precisa, e o resto eu vou fazer, menino. Só faz o que eu preciso que você faça. O que é, Senhor? Gaste a sua vida aos meus pés. Faça só isso que eu quero que você faça. O que, Senhor? O que, Senhor? Preste atenção, faça como João. No momento da cruz, fique lá. Busque a cruz, procure a cruz. Todos os outros se redimiram, João não precisou se redimir, porque na hora da cruz ele estava lá. Seja como João, busque a cruz e adquire o entendimento, não o entendimento que Moisés ergueu, mas o entendimento que eu ergui, subindo aos céus. O meu entendimento, vocês me viram ressuscitado, os discípulos, ele se ascendeu aos céus, vai contra toda a lógica do Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus andou na terra. Então qual é a mensagem? A mensagem: eu preciso substituir as sinapses racionais, as sinapses religiosas, pelas sinapses do reino de Deus. Amém. Amém. Antes do milagre acontecer fora, vai acontecer aí dentro. Fecha essa janela, vamos abrir outra. A gente vai pelas janelas. Janela, abra a sua Bíblia em Atos. Eita, meu Deus. Atos 18, ok? Essa está sendo uma manhã muito especial. Que privilégio do Senhor nós podemos estar aqui juntos desfrutando da palavra de Deus, né? Nesse domingo, né, Nézia? O que eu estou fazendo? Atrás da unção que cura os enfermos. Qual é a sua missão? É essa? É essa? Qual é a missão do Joe a partir de agora? Buscar a unção. Qual unção? Que cura os enfermos. E onde eu vou buscar o conhecimento? Onde eu vou buscar a unção? Aos pés da cruz, aos pés de Cristo na cruz. Onde você vai se tornar o milionário do reino de Deus? Com a sua empresa empregando centenas e centenas de pessoas, ajudando famílias em todo lado.
aos pés de Cristo, você vai buscar o conhecimento, a sabedoria de Deus. O plano não é o contrato que você conseguiu, ou 1 ou 2 contratos. O plano é abrigar centenas e centenas de pessoas debaixo do seu CNPJ. Óbvio que dentro disso eu vou ser abençoado, né? Atos 18. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. No versículo 11: e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Isso aqui sempre me encucou, sempre. Mas é tremendo a revelação que tem aqui nesse texto. Nós vamos passar por ele bem devagar. Olha só. Encontrou certo judeu chamado Áquila, e ele tinha uma esposa chamada Priscila. Dentro disso existe uma revelação nos nomes. Áquila significa águia, Priscila significa velha. Então Paulo encontra então com uma águia velha. Isso é uma revelação, isso. Estamos trazendo isso para o âmbito espiritual. Então ele encontra com a águia velha. O que é uma águia velha? Uma águia velha, ela está cansada, ela está fadigada da vida, ela está voando agora com voos rasos, baixos, ela está sobrecarregada, carrega fardos a vida inteira, está cansada. E ela está com a visão dela comprometida. Então, esse é o cenário de muitos discípulos de Cristo que aceitaram o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, espalhado pelas igrejas por aí pelo mundo. Pessoas que estão cansadas, pessoas que estão desistidas da vida, desistidas do ministério. Eu sempre explico aqueles 2 discípulos ao caminho de Emaús, desistiram de Jerusalém. Então, muitas pessoas como essas, elas não entendem e não conseguiram ter o conhecimento do verdadeiro plano que Deus tem para ela. E muitas delas gastaram a vida atrás de bênção. Não que seja errado, como eu falei, mas existe um plano maior, existe algo maior. E quando isso acontece? Quando eu me torno o plano, ou seja, quando eu me torno a própria bênção, quando a minha identidade é revelada aos pés de Cristo Jesus. Porque no lugar de intimidade é revelado a minha identidade.
o verdadeiro propósito porque eu estou na terra. E só Jesus tem isso. E onde isso está? Cravado nas mãos dele. Diga assim: eu estou cravado nas mãos de Cristo. Seu nome está lá. Então, essa águia cansada, ela não é isso. Ela não é uma pessoa que anda emocionalmente doente, uma pessoa que vive a vida amargurada, que vive a vida reclamando que nada está bom, nada. Por quê? Porque ela já foi tão decepcionada que ela se tornou uma águia velha, cansada, e que ela se limitou agora em dar voos rasantes. Tá bom, aqui ninguém vai me ver mesmo, aqui tá tudo bem, eu vou viver minha vida aqui, eu vou viver minha vida colar, tá bom, não estou enxergando muita coisa. Ela tá lá no segundo andar do prédio, tá vendo só as árvores aqui na direção dela, ela não está conseguindo ver mais toda a cidade. Por quê? Porque ela está cansada, mas ela ainda é uma águia. Você tem uma revelação nesse texto. Então Paulo encontra com quem? Com uma águia velha. Paulo, cheio do Espírito Santo, teve uma experiência sobrenatural com Jesus no caminho para Damasco. Paulo, ele não andou com Jesus no ministério de Jesus, ele andou com Jesus espiritualmente, ele não andou ali vendo Jesus. Ele foi o primeiro homem na Bíblia a ter experiências reais com o Espírito Santo. Foi o primeiro homem que conseguiu entender que no lugar de intimidade ele é revelado, a identidade dele é revelado. Ele chegou a entrar num nível de intimidade tão grande que certa feita ele disse: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Porque não é mais quem ele quer ser, e sim o que Deus quer que eu seja. Não é mais. Então esse homem Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento do reino de Deus, encontra com uma águia velha. Você que vai me ouvir ou está me ouvindo, no amor, você se sente uma águia velha cansada? Decepcionada com líderes de igreja? Decepcionadas com o mundo? Decepcionada com pessoas? Você colocou como prioridade pessoas? Você esperou em pessoas, você entregou a sua vida para aquele homem ou para aquela mulher, e no final você acabou estando aí como uma grande águia, com um plano enorme para viver, porém cansada, porém exausta, porém com a visão comprometida, porém com a visão limitada. Você se cansou da jornada. É com você na luz e no amor. Na luz e no amor, você se encontra assim. Só que tem algo poderoso aqui. Olha o que Paulo fez. Passou a morar com eles. Diga assim: tem alguém dessa terra? Tem alguém dessa terra que fez alguma coisa contra você? Isso que entristeceu você? Isso se alojou aí dentro? Tem alguém dessa terra que ensinou para você limitadamente o conhecimento? Eu quero dizer que existe uma pessoa chamada Espírito Santo, que tem todo o conhecimento do reino de Deus, que mora aí dentro de você, e quer te passar um conhecimento novo.
e Ele quer arrancar esta mágoa, esta angústia. Ele quer destruir esse conhecimento, essa fortaleza de mente que está aí. E você hoje vai se deixar fazer isso. Você que está me ouvindo vai te pegar bem aí aonde você está, e essa fortaleza de mente vai ser destruída. Por quê? Porque Ele precisa contar para você, águia velha, o plano todo de quem você é em Cristo Jesus. E Paulo foi morar com eles, e o Espírito Santo foi morar em você. Mesmo você sendo uma águia velha, a águia velha não é idade, não é idade, são conhecimentos arcaicos que estão estabelecidos no seu subconsciente. Velho não é você, velho é o conhecimento. Então você pode ter 20, 15, 30, 45. O problema são os conhecimentos. O conhecimento que eu adquiri na vida, mas o conhecimento que vem de dentro de mim mesmo, com essa mágoa, com essa angústia, com essa síndrome do pânico, com esse medo, tudo isso foi crescendo dentro de você, foi crescendo dentro de você. Aí eu quero dizer, Paulo foi morar com eles, e eu quero dizer para você, o Espírito Santo foi morar em você. Paulo representa aqui quem? As novidades. E quem traz a novidade? O Espírito Santo. Agora olha só, ficando Paulo, então peraí, que lugar é esse? É um lugar de intimidade. Esse tempo aqui, 1 ano e 6 meses, é um lugar de intimidade. Eles pararam praticamente tudo, todo o conhecimento que eles tinham, sem deixar de fazer as tendas, as profissões. A profissão dele ainda estava lá, porque o que dava a base de vida para que Áquila e Priscila vivesse era a construção de tendas. Então eles não deixaram de fazer as tendas, ou seja, eles continuaram trabalhando, mas 1 ano e 6 meses eles foram aprendendo novos conhecimentos. Renovação de mente, Alessandra, renovação de mente. O que você estava fazendo limpando o chão daquela igreja tanto tempo? Renovação de mente. O que você estava fazendo intocado dentro de uma casa que ficou 1 ano e meio sem sair? Renovação de mente. Meu corpo estava no mesmo lugar, mas a minha mente estava se elevando. Amém. Aí, olha isso. Passado esse tempo aos pés do Senhor na cruz, tudo vai mudando em você. Agora olha só, versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Opa, ele levou alguém com ele aqui. Eu fico sempre empolgado com a palavra, né? Se os irmãos empolgar também. Mas levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomaram voto. Mas ele levou em sua companhia quem? Então houve uma transformação. Isso é um entendimento, é uma revelação. Então, primeiro ele encontrou com quem? Com Áquila e Priscila, ou seja, uma águia velha. Depois de passar 1 ano e 6 meses com eles, o que aconteceu? Eles simplesmente houve uma mutação. Por quê? Porque ele passaram a ser Priscila e Áquila, ou seja, uma velha águia é totalmente diferente de uma águia velha. Você entendeu? Então,
o processo de transformação de mente, vai haver uma transição na minha mente, onde eu vou deixar de ser uma águia velha e vou passar a ser uma velha águia. E uma velha águia, oh meu irmão e minha irmã, uma velha águia, todos os dias ela recebe um renovo. A águia velha, ela pensa que ela está presa naquele mecanismo, todo dia fazendo alguma coisa, fazendo a mesma coisa, cansada. Não. A velha águia não. A velha águia, agora ela é madura. Ela é madura. Ela entrou num lugar em Deus. Então ela acorda todos os dias de manhã e já se alegra. Por quê? Porque algo a motiva. E o que está motivando ela? O namorado que ela arrumou? Não. O que está motivando o emprego que ela arrumou? Não. O que está motivando ela? Hein? A presença todos os dias do Espírito Santo dentro dela. Então agora o prazer, presta atenção, o prazer da águia velha está nas bênçãos conquistadas, e o prazer da velha águia está na fonte que jorra dentro dela. Quantos entenderam isso? Então isso é um processo de transformação. Aí agora a velha águia, ela não está mais cansada. Ela acorda todos os dias disposta. Por quê? Porque agora ela conhece o plano. E durante esse tempo em que ela passou na intimidade, que foi revelada a identidade, ela identificou o plano verdadeiro na vida dela, que é muito superior. E agora ela anda conforme esse plano. Então todos os dias, sabendo quem ela é em Cristo, e o lugar que ela está indo, porque o mesmo Deus que pegou um pastor de ovelhas e passou e transformou em rei de Israel, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que rege a sua vida. Então existe essa transformação. E onde é que eu vou receber isso, Isabela? Eu vou receber isso no lugar de intimidade. Então a visão que a gente prega aqui, ela está totalmente conectada. Nós passamos pelo módulo de relacionamento com Deus, mas você percebe, que para minha mente ser transformada, é lá no lugar de intimidade que eu vou adquirir o conhecimento do reino de Deus. É lá no lugar de intimidade que eu vou receber a essência de Deus. É lá no lugar de intimidade que eu vou me descobrir em Cristo Jesus. Fecha essa janela. Vamos para a última. Atos 18, versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e, sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Com precisão. Conhecendo apenas o batismo de João. Então ele tinha um conhecimento, diga assim, Apolo tinha um conhecimento, porém limitado, porque ele conhecia até o batismo de João. É o conhecimento que ele tinha. Ele era fervoroso? Era. Ele tinha muito conhecimento? Tinha. Mas ele tinha uma limitação. E a limitação dele era essa: ele não conhecia o Espírito Santo. Então existia uma limitação ali.
Então, ele era discípulo de quem? Ele recebeu os ensinamentos de João Batista. Mas João Batista perdeu a cabeça e até teve dúvida se Jesus era realmente o Messias, e mandou perguntar. Perdeu a cabeça. Então, o que João Batista ensinou foi importante. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que pessoas apareceram na minha vida como João Batista e me ensinaram, e eu sou grato a essas pessoas. Por quê? Porque elas me ensinaram a dar os primeiros passos. Então, você precisa entender uma coisa: Pastor Joey, o senhor vai ensinando as coisas e eu vou sentindo que eu estive errado a minha vida inteira. Não. Às vezes você passou por algum lugar, ou aqui ou ali, e você aprendeu a dar os primeiros passos. Mas de repente houve uma limitação. Por que houve uma limitação? Não tem como estender mais, o homem só entendia até ali. Então como é que vai estender o conhecimento? Não tem jeito, Então ele era fervoroso? Era. Ele falava com eloquência? Falava. E tal. Ele falava de Jesus? Falava do Jesus que morreu na cruz. Mas ele falava do Jesus que ressuscitou? Ele falava do Jesus que falou sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo quer fazer morada em você? O Espírito Santo quer fazer você entender que o reino de Deus não virá de visível aparência, mas estará dentro de vós? Não, ele não falava, porque ele não conhecia. A limitação dele estava ali. E de repente ele, mais uma vez, Alessandra, aquela velha águia, não a águia velha. Vanessa, aquela velha águia. Marilda, aquela velha águia. Emerson, aquela velha águia. Vai lá e encontra com quem? Você mesmo. Encontra com Apolos. Como estão entendendo isso? Eu estou falando de conhecimento. Então você precisa entender aonde o seu conhecimento foi limitado. Porque o que eu estou dizendo para você aqui, que existe um mundo para você reinar. E isso pode estar tão longe da realidade, da sua realidade de vida, meu irmão. Mas existe, Antes da fundação do mundo, você já tinha sido eleito. Aí olha só, Filipe Laio. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, ouvindo, porém, a velha águia, agora com conhecimento que ficou ali recebendo de Paulo, recebendo do Espírito Santo. Olha só, aqui tomaram-no consigo. Fala assim: olha o Espírito Santo fazendo com você. Flávia, vem cá. Você está muito cansada, está muito fadigada. A sua visão está limitada aí. Tem mais coisas para você ver. Aí o Espírito Santo pega você lá do segundo andar, pega o elevador, aperta lá, pim, e você, aonde? Fisicamente? Não, na sua mente. Começa a te dar conhecimento e leva você lá no último andar, pega você na cobertura e olha, agora você consegue ver, Flávio. Meu Deus, eu estou vendo tudo. Eu não estava conseguindo ver a cidade, mas daqui de cima eu vejo toda a cidade. E a cidade é quem? É você. Quem é a cidade? Você é a cidade.
Por quê? Porque não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, não tem jeito. Mas o que está acontecendo? Onde está essa cidade, Inésio? Essa cidade está na sua transformação, na transformação da sua mente. Então eu preciso entender que isso é interno, não é externo. Então isso é conhecimento, porque senão eu vou estar sempre querendo buscar uma coisa que eu nunca vou conseguir. Por quê? Porque o conhecimento não é exterior, o conhecimento é interior. E só o Espírito Santo vai sussurrar no seu ouvido quem você é. Quem você é em Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai ficar falando para você que aquele carro, isso, aquilo. Meu irmão, amém, mas me entenda. Ele vai contar para você que você é a bênção. Ele vai contar para você que você é a nação. Ele vai contar para você que você é uma árvore. Conhecimento, aí vai levar você, aí você vai começar a entender, meu Deus, a minha limitação, eu conseguia ver, mas eu via as árvores, eu via a casa do vizinho, eu via a padaria, mas meu Deus, daqui da onde eu estou vendo tudo. Olha lá o palácio onde fica o governador. Oh, meu Deus, eu estou vendo também a torre, olha lá a torre. Meu Deus, olha lá. Não estou acreditando no que eu estou vendo, olha aquilo lá. Meu Deus, tudo isso daqui, todas essas pessoas que eu estou vendo são aonde? Elas estão abrigadas na cidade que é você. Então o Espírito Santo pega você pelo braço. Olha só que legal. Emerson, tomaram-no contigo. Peraí, ele está falando lá um negócio, até tá bom. Até tá bom. O que você fez até agora até tá bom. Mas tem uma coisa aqui dentro de você. Uma coisa de você aí dentro, ó, você sabe que tem aí dentro, que está falando, tem mais o que será, meu Deus, tem mais o que será. É a mente, é na mente, é o transformar, precisa ser renovada, ela está limitando no conhecimento que você tem, no conhecimento, não estou falando aqui de você ser doutor, isso e aquilo, óbvio que se eu tiver um doutorado, eu vou usar meu doutorado para exaltar o nome dele, não é isso? Amém? Mas eu não estou falando desse conhecimento racional, do conhecimento natural. Eu estou falando de um conhecimento do reino de Deus. Que conhecimento é esse, meu irmão, minha irmã? O conhecimento que quando você sair daí, você vai sair andando sobre as águas. Um conhecimento que você não vai conseguir entender, que no momento que você começa a olhar a dispensa, de repente chega alguém e supre toda a dispensa. No momento em que você estiver passando por uma situação, sempre vem o socorro. Você vai começando a entender que é um tempo de comer maná. Maná é bom, mas ele tem um tempo. E existe o tempo da transição do maná para o cacho de uva. Isso é mentalidade. Então, na mentalidade que eu estou, eu me limitei e estou aqui 40 anos comendo maná. Mas vai ter um momento que Josué vai rasgar e vai entrar na terra prometida. Então existe um momento que eu preciso soltar das mãos de Moisés e pegar na mão de Jesus. Existe um momento que eu preciso esquecer João Batista e me entregar a Jesus. Cadê o Felipe? Existe um momento que eu preciso abandonar esses conhecimentos arcaicos, conhecimentos antigos, conhecimentos que foram bons para mim até um determinado momento da minha vida. João Batista não foi ruim para mim, João Batista foi bom para mim, mas ele é limitado no conhecimento. Agora eu preciso entrar e dar um mergulho mais profundo, e esse mergulho mais profundo se chama Espírito Santo de Deus.
E o Espírito Santo de Deus vai pegar você, meu irmão. Ele quer pegar você. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer você me entender, mas o Espírito Santo de Deus quer pegar você e quer levar você para um lugar. E lá dentro ele vai começar a transferir o conhecimento do reino, da sua pessoa, de quem você é, qual é o domínio que você vai exercer. E essas informações vão sendo transferidas para o seu espírito, e do seu espírito vão sendo transferidas para a sua alma e sendo alojadas na sua mente. Isso é importante. O Espírito Santo que me ensina, transmite para o meu espírito, o meu espírito transmite para a minha alma, e esse conhecimento se aloja na minha mente. E às vezes você vai estar meditando na palavra, meu irmão, que nós vamos entrar nisso semana que vem, e a palavra vai saltar assim, ó. A palavra foi só para você. Você manda algum irmão ler a palavra, ele vai ler, vai ver como se mesma história, como se fosse uma história. Mas em você não, você leu aquilo e o Espírito Santo te revelou algo, aquele negócio possuiu a sua mente, num conhecimento se alojou lá. Então é esse o preceito sobre preceito que vai sendo construído. E você vai deixando os conhecimentos arcaicos. E eu acho esse exemplo aqui muito interessante. Olha só, não sei se vai dar certo, mas vamos ver se vai dar certo. Olha isso aqui. Olha que interessante. Ó, você é aquele foguete lá, ó, lá em cima, ó. É você, Emerson? É você, Ramiro? Olha só. Ó, abriu. Olha o que vai acontecer. Ó o conhecimento. O conhecimento até ali foi bom para mim, ó, mas não serve mais. Eu tenho que deixar ele. E seguir a minha jornada agora. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Tá bom. Como estão entendendo isso? Até ali foi bom, mas agora eu preciso ir mais longe. E só quem vai te levar mais longe é o Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu encerro no 19, só lendo. Atos 19, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Conhecemos João, conhecemos até João. Aí disse-lhes João realizou o batismo de arrependimento, dizendo: foi muito importante isso, e até hoje a gente repete isso, tá certo? Dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Durou isto por um espaço de 2 anos, versículo 10. Dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. No versículo 9 ele diz: passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então você entendeu?
o que é essa transformação de mente, Paulo encontrou com aqueles homens e falou assim, tipo assim, meio, como assim? Como assim sem o Espírito Santo? Como assim sem sinais? Como assim? Então vocês não estão entendendo? Então vocês não entendem que existe cura? Vocês não estão entendendo que existe, você pode andar sobre o mar? Vocês não estão entendendo que tem um plano para você viver? Não, tem algo de errado. Então, ele ficou com aqueles homens 2 anos, ensinando, mais uma vez, tipifica o Espírito Santo. Aqueles homens ficaram 2 anos na intimidade, para serem revelados. Então isso não muda. O fato é, o que eu falei, o mecanismo sistemático que hoje é criado, e o mecanismo religioso, que não quer ensinar as pessoas a serem independentes em Deus. O mecanismo sistemático e o mecanismo religioso ensinam as pessoas a serem dependentes de homens. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos gritando, nós estamos iniciando um trabalho, mas que trabalho é esse? Nós estamos na escola de tirano. Por quê? Porque eu quero aprender, eu quero saber, eu quero fluir, mas eu não quero simplesmente ficar entendendo que minha vida vai ser correndo atrás de bênçãos. Não, eu quero me tornar a bênção. E na jornada o rabo do foguete vai ter que ficar para trás. Então, isso pode ser conhecimento, mas pode ser nessa manhã de hoje. Tem algum rabo de foguete, meu irmão, para você deixar? Eu vou finalizar desse jeito. Eu quero deixar a pergunta no ar. Homens e mulheres de Deus, existe algum rabo de foguete que você precisa deixar para você fluir, para você andar mais rápido, para você chegar no propósito? Então hoje você veio aqui e entrou para essa igreja, e se ficar registrado só essa parte final, o Espírito Santo já vai aplaudir você, porque você vai sair daqui hoje decidido a mergulhar em águas mais profundas, número 1, e vai sair daqui decidido a deixar o rabo de foguete para trás. Amém? Glória a Deus por isso. Aplauda bem forte o Senhor. Mais forte, mais forte. Vamos ficar de pé. Eu sou meio, às vezes a minha mente não se abriu muito não, sabe? Eu não consigo falar, vamos chapar. Eu não dou conta de falar. Mas os irmãos estão livres para entender que você vai chapar agora, entendeu? Mas na verdade o que eu quero fazer é falar com você que você vai dar um mergulho bem profundo agora. Larga tudo que tem na sua mão. Tem uma unção aqui hoje. Tem uma unção. Sábado que vem você vai trazer uma pessoa, uma ou mais pessoas, e vai participar desse banquete aqui. Um banquete espiritual, mas também um banquete que vai alimentar a carne dos irmãos, porque ninguém vai ficar aqui 2 horas com fome. Nós vamos servir um lanche 5 horas da tarde. A partir de 5 horas da tarde eu quero nesse momento levantar a minha mão e agradecer todo o suprimento de Deus, porque o Senhor fez chegar nessa igreja 2 ar-condicionados, 60 mil BTU. Você pode aplaudir? Glória a Deus. São nessas pequenas coisas, porque você é a bênção. Então o ar-condicionado vai chegar. Eu falei, Senhor, o ar-condicionado vai chegar. E só falei. E
E o ar-condicionado chegou. E ele não chegou só, o instalador chegou junto. Então Deus, ele manda completo o negócio. Ele está dizendo assim: preste atenção, cumpra a carreira, e o resto deixa que eu acrescento. Então nós estamos ensinando homens e mulheres, crianças, filhos, famílias a quê? A ter o entendimento de cumprir a carreira. O que você está fazendo? Eu estou cumprindo a carreira, mulher. E agora? Agora eu não sei, eu só sei que chicote faz fumar no meu lombo. Mas você está preparado? Estou. Onde você foi preparado? Na fornalha. Onde mais? No deserto. E você desistiu? Não, agora eu estou aqui com a carne todinha amaciada. Então pode saltar o couro. Faraó, desce o chicote que eu não desisto. E a palavra de Deus falava o seguinte: quanto mais aqueles homens apanhavam lá embaixo, sendo escravos de Faraó, mais eles se multiplicavam. E eu quero dizer que essa mesma unção opera. Quanto mais chicotes, mais eu vou multiplicar. Então, a fornalha não veio para me destruir. Por quê? Porque a minha mente se elevou. A fornalha veio para quê? Para me preparar. E o deserto? Meu irmão, o deserto é para apurar a qualidade da minha fé. Ué, o deserto não veio para queimar, para você desistir dos escorpiões e do calor? Não. Não. Tá calor sim. Tem escorpião sim. Mas a propósito, você esqueceu que também tem uma nuvem de glória e uma coluna de fogo? Tá queimando sim, tá calor sim. Mas você esqueceu que todos os dias você não fica sem comer porque o maná vem? Está enjoado de maná? Presta atenção, tem codornizas. Então, o que é o tempo de deserto? É o tempo de preparo, meu irmão. Por quê? Porque Josué, que está dentro de mim, está começando a aparecer. E o que Josué tem? O espírito certo. Qual é o espírito certo? Indesistível. E o que vai acontecer no transformar da minha mente? Eu vou me tornar uma pessoa o quê? Indesistível. Então, diante do propósito que Deus colocou na mim, do plano que eu preciso cumprir, eu me torno indesistível. O que vai acontecer? O couro vai comer, mas eu não vou desistir. Então não é brincadeira o negócio, não é. Não é brincadeira. Por quê? Porque eu estou fazendo algo para mudar a vida de pessoas e gerações. Então no meio do caminho, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar Timóteo, nós vamos encontrar Tito. Vai encontrar quem? Priscila e Áquila. Vai encontrar quem? Vai encontrar Paulo. Vai começar a aparecer gente de tudo quanto é lado. Para quê? Para o propósito se cumprir. Então você entendeu que não é mais o seu plano, é o plano de Deus se cumprindo em você. Porque tem algo mais. Pera, mãe. Pera, pai. A provisão está chegando aí onde vocês estão. Deus está me abençoando aqui nessa terra. Eu estou escrevendo e mandando WhatsApp para a senhora, para dizer que logo, logo a provisão vai chegar. E quero te dizer mais: debaixo do meu teto, se quiser vir morar, pode vir. Porque tem espaço para todo mundo. Por quê? Porque eu estou fazendo, estou cumprindo a minha carreira. Então espera aí. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e
majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, declare quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: acima de todo nome, sobre todo nome é o céu. Tu és digno de louvor, e eu cantarei. É o meu Deus, sobre todo nome, sobre todo nome. Mais uma vez.